Oi gente, me chamo Carla Villa-Lobos e nesse segundo vídeo sobre planejamento em direção audiovisual de baixo orçamento, vou focar na função de assistente de direção, trabalho que realizo há 10 anos em filmes, séries de TV e publicidade e que me ajudou muito no momento em que comecei a fazer direção de curtas e videoclipes independentes. Se você é uma pessoa que produz de maneira independente, se você está na faculdade, provavelmente você ouviu falar muito pouco sobre a função do assistente de direção. A assistência de direção, na verdade, trabalha em parceria com a produção e ambas são funções que demandam muito, por isso é importante pensar nessas áreas como independentes, mas que ainda assim precisam de muito diálogo e parceria. A assistente de direção em projetos maiores vai ser a pessoa responsável principalmente na ponte entre a diretora e o diretor e as demais pessoas da equipe. Mas em um projeto de baixo orçamento, onde o interessante é que muito da hierarquia e elitismo possam ser desestruturados, a assistente de direção deve ser uma pessoa em sintonia com a diretora e com o projeto, pois uma das funções é dizer o que vai ser possível de ser realizado dentro das diárias estabelecidas de gravação. Falando assim parece pouco, né? Mas vamos ver aqui um pouco mais sobre o processo de um assistente de direção dentro de uma produção audiovisual. O trabalho da assistente de direção geralmente começa bem no início da produção e é interessante participar de todo o processo com a diretora a partir do momento que o roteiro está fechado. Em uma produção de baixo orçamento, você deve ponderar isso também para que a pessoa só comece a trabalhar quando for possível viabilizar o projeto de alguma forma. Com o roteiro fechado, é muito importante que haja uma primeira reunião após a leitura do roteiro entre a diretora e a assistente de direção para compartilharem suas visões. Muitas vezes, a assistente de direção contribui também para as referências dos filmes, quando trata-se de uma relação menos hierárquica entre as funções. A assistente de direção, após essa primeira leitura, provavelmente já virá com questões a serem perguntadas para a diretora, que nem sempre estão descritas no roteiro. Por exemplo, já peguei um roteiro com cena que descrevia um atropelamento e se tratando de baixo orçamento, sabemos que é complexo construir uma cena mais realista desse acontecimento. Eu logo fui pensando na necessidade de termos dublê, por exemplo, ou até mesmo pensando na complexidade de fechar uma avenida para filmar. Conversando com a diretora, entendi que ela visualizava a cena sendo contada mais através do som do que pela imagem, com um carro se aproximando da câmera e o som de uma freada finalizando a cena. Essa solução dada pela diretora muitas vezes pode partir também da assistência de direção ou da produtora do projeto, buscando garantir a execução da narrativa sem que os gastos ultrapassem o orçamento. Depois desse primeiro momento de conversa, onde a assistente de direção já vai ter algumas respostas, pode iniciar seu planejamento com uma primeira versão de um plano de filmagem e uma análise técnica. O primeiro documento, o plano de filmagem, é uma divisão das cenas do roteiro pela quantidade de diárias possíveis dentro do orçamento. Já a análise técnica nada mais é que uma decupagem minuciosa do roteiro. Muitos assistentes de direção utilizam um programa chamado Movie Magic Scheduling para fazer os dois. É um programa pago, mas talvez você encontre ele por aí pela rede. Nele, se seu roteiro tiver o formato do Final Draft, que é um software de roteiro, você consegue importar e economizar muita coisa que precisa preencher. Mas, se o seu formato de roteiro for outro, tudo bem. Você só vai precisar preencher essas informações que estão aparecendo aqui. Se é interna ou externa, ou os dois, dia ou noite, ou derivados, o número da cena, o cenário em que ela acontece, quantas páginas de roteiro tem a cena, que geralmente medimos dividindo uma folha em 8 partes. Preencher também uma breve descrição, o dia cênico que ela acontece pode ser interessante também para auxiliar na organização e continuidade. Outras informações que inicialmente você não tem também aparecem aqui, como a locação, que pode ser algo que a produção ainda vai estar fechando nesse início da pré-produção. E nessa parte de baixo, você preenche o que será necessário para sua análise técnica, como a quantidade de elenco, de figuração, os objetos de arte, o que vai ser necessário para fotografia, som e demais departamentos. Eu gosto sempre de anotar minhas dúvidas em notas também, para não esquecer de bater com os chefes de equipe e a diretora depois. Se você não conseguir ter acesso ao Movie Magic, não se desespere. Eu encontrei um site, infelizmente em inglês, mas que te ajuda a organizar boa parte do seu filme. E você pode convidar outras pessoas da equipe também para trabalhar ao mesmo tempo. Ele se chama eUndo. Outra dica é que você também consegue se organizar utilizando o Excel do seu Google Drive através da criação de planilhas e digitando no Google Professional Scriptboard Templates for Excel, você encontra modelos que vão já facilitar sua vida.
Infelizmente, muito do que você consegue otimizar no Movimatic e outros softwares você não consegue aplicar no Excel, mas tendo um template você já consegue se basear e não precisa fazer muita coisa do que teria que fazer começando do zero. A quantidade de cenas por dia é algo bem subjetivo, digamos. Geralmente tem-se um padrão de 4 a 5 páginas por dia, mas depende muito da complexidade e quantidade de planos de cada cena. Mas, novamente, esse primeiro você faz com as informações que tiver, porque a partir dele a produção vai conseguir ter uma noção de quantos dias precisa para cada locação, para cada elenco, as diárias de aluguel de determinados elementos e equipamentos que vão ser usados no projeto. E você também vai entender com o diretor se ele tem uma preferência por começar por determinadas cenas ou não. Por exemplo, algumas diretoras priorizam questões emocionais dos personagens, outras preferem tentar ao máximo não misturar muitos dias cênicos, fazer mais na ordem do roteiro. Mas, no geral, o que acaba sendo priorizado é a questão do que cabe melhor dentro do orçamento. E é importantíssimo quando for fechar um plano de filmagem, entender com os chefes de equipe quanto tempo precisam de preparo para cada cena ou plano e com a diretora quanto tempo ela acha que precisa também para rodar cada cena. Dessa forma, vai te ajudar lá na frente quando você fizer o documento de cada dia chamado Ordem do Dia. O segundo documento fundamental que a assistente de direção vai organizar é a análise técnica, e ele vai sendo gerado paralelamente ao plano de filmagem. E como eu disse antes, dá para ser feito naqueles programas já indicados, mas você também pode facilmente fazer no Excel ou no Word, separando por cena e indicando as demandas por departamento. Esse documento é interessante de ser lido e debatido em uma reunião de equipe completa para que todas as dúvidas sejam tiradas e muitas vezes novas necessidades surgem a partir desse contato. Em um produto de baixo orçamento, muitas vezes a equipe colabora para que ideias criativas surjam, sem a necessidade de alugar algum equipamento ou objeto de arte. A troca é fundamental nesse tipo de produção. O terceiro documento essencial em uma produção é denominado como Ordem do Dia, que nada mais é do que transpor as cenas do plano de filmagem e as demandas da análise técnica para um único documento a ser utilizado em cada dia de gravação, acrescentando o horário que cada plano ou cena vai levar para ser realizado. Existem muitos modelos disponíveis no Google e é bem simples de você criar também em programas como Excel, Word, Keynote. Esse aqui é um dos modelos que eu uso e foi feito no Word. Para além desses documentos e da relação com a equipe, a assistência de direção tem também um papel fundamental na relação com o elenco do projeto. Em um projeto de baixo orçamento, muitas vezes assume também a organização dos testes de elenco. A assistência de direção também realiza o contato com o elenco posteriormente que entrar no projeto, a organização de ensaios, provas de figurinos em um cronograma e também os horários de gravação de cada um. É comum também que a assistente de direção participe dos ensaios das cenas para já entender a dinâmica da mise-en-scène e poder tanto repassar para a equipe, como também, para caso haja, coordenar o elenco secundário e a figuração da cena. Nos projetos de baixo orçamento independentes que façam assistência de direção, geralmente colaboro bastante com a produção de elenco e figuração. Em um curta, tive o desafio de conseguir figurantes para uma cena em boate, e infelizmente não tínhamos verba para remunerá-las. O que fizemos foi uma organização através da internet, com pessoas e coletivos engajados com a temática do filme. Buscamos apoio de bebidas e providenciamos salgadinhos. Dessa forma, tínhamos ao menos como retribuir de alguma forma as dezenas de pessoas que compareceram. É muito importante que, mesmo em produções de baixo orçamento, a gente consiga de alguma forma retribuir a presença dos colaboradores, seja equipe, elenco ou figuração, e entender que a coletividade é essencial para o sucesso do projeto. Por fim, a relação da assistência de direção com as diárias de gravação. Essa função é a que vai assegurar que tudo que está listado para ser feito no dia seja cumprido dentro das horas determinadas. Infelizmente, ainda trabalhamos com um período de diária de 12 horas, e embora eu tente sempre fazer em menos horas nos projetos que me proponho a dirigir, dependendo da complexidade, algumas diárias acabam chegando a 12 horas por termos tempos de montagens demorados para alguns equipamentos ou cenários. A assistência de direção, junto com a produção, vai ajudar a garantir que a equipe tenha seus horários de descanso e a carga horária cumprida. E se tratando de baixo orçamento, devemos nos esforçar ainda mais para não exigirmos
mais da equipe é um ponto abusivo. Uma boa assistência de direção vai pensar sempre à frente, o que ela consegue pedir para a equipe ir adiantando. Dessa forma, além de cumprir o dia, você pode até terminar antes do horário. Por exemplo, se a equipe de arte conseguir ir montando outro cenário sem que isso atrapalhe o som da cena que está sendo gravada, você já diminui um tempo de preparo para a cena seguinte. Além da preocupação com o horário, a assistência de direção também muitas vezes faz a direção do fundo da cena, o que significa a entrada de personagens que não estão desde o início e da figuração, quando houver. Em muitas produções independentes, não é possível ter na equipe a função de uma continuista, que vai estar ali, atenta a todos os detalhes da cena para que em uma sequência não se perca nenhum elemento importante, ou até mesmo em planos diferentes de uma mesma cena. Então é interessante a assistência de direção estar atenta aos tempos de entrada da figuração, para que seja repetido em um outro plano da mesma cena, por exemplo. A dica nesse caso é assinalar em seu roteiro o exato momento em que cada figurante entra, para não depender que somente ele saiba o momento certo de entrar. É interessante também já testar suas habilidades de criação e de futura diretora na hora da marcação dessas cenas, sugerindo as ações para os figurantes, dando intenções e motivações para eles também, como, por exemplo, ligarem para alguém, estar atrasado para um compromisso, entre outras coisas. E por último, mas não menos fundamental, a função da assistência de direção é estar sempre atenta ao diretor, à diretora. Estarem realmente em sintonia quanto ao que foi discutido ao longo de toda a pré-produção. Dessa maneira, caso alguma informação tenha sido esquecida pela diretora, a assistência de direção que acompanhou e anotou informações importantes ao longo da pré vai poder relembrar e contribuir para que seja realizado da maneira que a diretora gostaria. Bom, esse vídeo foi um breve apanhado de algumas funções da assistência de direção, função que reúne habilidades de organização com também possibilidades de criação e que julgo ser importantíssima para que uma pessoa interessada em ser diretora tenha ao menos uma noção para que seus projetos consigam ser viabilizados de maneira mais tranquila e organizada. Muito obrigada por terem assistido e se você não viu a parte 1 desse planejamento, lá dou umas dicas sobre o processo criativo da diretora.